Graça e paz, amados irmãos, louvado, bendito, agradecido ao nome do nosso Deus. Estamos de volta com mais uma disciplina. Confesso que ficamos esse tempo um tanto sabático, vamos dizer assim, sem estarmos em contato direto com o nosso curso, mas estamos de volta com mais uma disciplina para que possamos avançar, progredir no pleno conhecimento, no desenvolvimento dos assuntos inerentes ao reino do Senhor, reino dos céus. Então, mais uma vez, eu quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão por estar junto com esses amados irmãos, junto com vocês, junto com o pastor João Luiz, nesse empreendimento, nessa nossa labuta, nessa seara a qual nós nos disponibilizamos para estarmos aqui unidos junto aos irmãos. Amém? Então, é um imenso prazer nós estarmos aqui de volta para que possamos juntos caminhar e conversar e debater, apontar alguns assuntos referentes ao desenvolvimento do processo do conhecimento teológico. Amém, irmãos? Então, estou muito alegre de poder voltar a estar junto dos irmãos aqui novamente. Tá? Então, estou aí vendo se chega mais alguns irmãos para que a gente possa começar essa nossa conversa, vamos chamar assim, né? Nós vamos tratar a aula de hoje apenas algumas percepções, alguns aspectos introdutórios referentes ao desenvolvimento de uma nova disciplina na nossa pauta, na nossa ementa. Então, vou aguardar aí a chegada dos irmãos para que a gente possa dar sequência e avançar nesse campo. Amém, irmãos? Então, estamos aguardando aí a chegada dos amados irmãos. Maravilha. Graça e paz, irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos começar então. Maravilha. Então vamos começar, irmãos. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Vamos tirar um momento de oração para darmos início ao nosso conteúdo de hoje. Amém? Poderoso, eterno e soberano Pai, graças nós te damos, Senhor amado, Rei da Glória, cuja presença nós estamos, Pai. Nós te exaltamos
nós te agradecemos, Senhor, nós nos alegramos na tua presença, nós te adoramos, Pai, pelo fôlego de vida, pelo seu muito amor, a qual tu nos compraste, nos redimiu, Senhor. Tu nos amou, Pai soberano, e nos arrancou do domínio das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Pai eterno e soberano. Colocamos diante de Ti, Pai, esse tempo, esta porção, esse momento em que estamos, Pai, buscando avançar, crescer e progredir, meu Pai eterno, no desenvolvimento do conhecimento, das disciplinas acerca do conhecimento teológico, da Tua palavra, conhecer mais de Ti, Pai. Senhor, nos ajuda, nos conduza, que Teu Espírito Santo venha dar direção, venha nos ajudar, nos capacitar, Senhor, pois sem Ti, Senhor Jesus, nada podemos fazer. Estamos em Tuas mãos, Pai. Nos direciona, Santo e Eterno Deus, que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo e toma as rédeas, a direção, pois o cetro está em Tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos, Pai eterno e santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos iniciar então nosso conteúdo, nossa disciplina, a pauta do nosso dia de hoje. Hoje eu vou apresentar aos irmãos uma disciplina que talvez não seja tão difundida no nosso meio, tão exposta em sua envergadura, mas de extrema importância para que possamos analisar e compreender o desenvolvimento do processo, da manifestação, das questões ligadas ao sagrado e à religiosidade. Nós vamos trabalhar então uma disciplina que a gente pode chamá-la de o fenômeno religioso ou fenomenologia da religião. Então a gente vai trabalhar acerca do desenvolvimento desse saber, dessa área do conhecimento, acerca do desenvolvimento dessa disciplina, dessas questões que tratam acerca desse processo do fenômeno religioso e como se desenvolve o processo da religiosidade no entendimento humano, como os grupos humanos buscaram desenvolver esse viés religioso, como o homem busca essa interação, essa integração com o sagrado. Então nós vamos fazer uma breve análise, claro, a gente não tem esse tempo hábil de nos aprofundarmos, mas nós vamos buscar ter uma visão panorâmica, pelo menos, desse viés, dessa disciplina, desse conteúdo que é de grande valia para que possamos compreender os processos do desenvolvimento da ideia da religião no entendimento humano. Então, inicialmente eu quero abordar o que é a fenomenologia da religião, o que estuda essa disciplina, o que se vê, o que ela busca, qual é o seu fundamento, quais são os parâmetros, os processos que promovem a análise dessa disciplina. Então a gente vai compreender essa proposta, esse viés, buscando analisar como os grupos humanos, que são variados, os grupos humanos que existiram em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, de alguma forma, esses grupos humanos que não tiveram interação entre si, grupos humanos que
habitavam em lugares opostos no globo terrestre, grupos humanos do lado ocidental, seja do lado oriental, ou do hemisfério sul, do hemisfério norte. Então são grupos humanos variados, em várias épocas, em vários tempos, com manifestações culturais diferenciadas, com práticas, costumes diferenciados. Ah, maravilha. Então o som tá ok, né, Josué? Graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe. Bom revê-lo, tá? Então a gente vai analisar como se desenvolve essa ideia da gênese religiosa. Então observem que uma coisa a gente pode ter como certeza. A ideia da religião, a ideia da questão ligada ao sagrado, ela é uma ideia universal. Então, todos os povos, e nós vamos ver isso mais para frente um pouco, de alguma forma eles buscaram uma interação, buscaram uma cooperação e uma entrega em relação ao sagrado ou à ideia da religião. Então, quando a gente fala de fenomenologia da religião, a gente está falando de compreender mitos, rituais, a gente está falando de compreender a ideia do sagrado, a gente fala sobre a teoria que promoveu a origem da religião, movimentos religiosos, a gente entende que a religião ela é uma questão ligada à cultura, então existem religiões variadas. Por exemplo, no mundo atual nós temos um mosaico, um leque. Nós temos uma diversidade religiosa que é muito grande. A gente tem hinduísmo, budismo, sikhismo, shintoísmo, judaísmo, confucionismo, islamismo, taoísmo, o cristianismo em suas várias ramificações, enfim. A ideia da religião, graça e paz, Márcia, seja bem-vinda, irmã. Bom revê-la. Então a ideia da religião, evidenciando as suas características, evidenciando sua simbologia, seus aspectos ritualísticos, questões mitológicas. Então, a ideia da religiosidade, a ideia do sagrado e de suas variadas crenças e a sua diversidade religiosa, ela, de alguma forma, elas contribuíram para a construção do mundo ao qual nós estamos inseridos. Então, a religião, ela, em algum aspecto temporal ou algum aspecto específico para cada povo, ou mesmo o cristianismo, que tem uma grande influência, pelo menos sobre o mundo ocidental, em sua forma de vida, em seus usos e costumes, em suas ligações éticas e morais, que influencia inclusive a questão da justiça, da moral e bons costumes, das convenções sociais. Então, o mundo hoje ele foi construído, é um processo de construção, de acumulação de saberes, e uma dessas formas e um desses saberes é justamente a questão da religião. Então, essa disciplina que eu estou apresentando aos irmãos, chamada Fenomenologia da Religião, ela trata sobre essa ideia do sagrado e como as religiões, como esse processo do homem buscar uma ligação com uma força, com um ente superior a ele, com algo que está acima das suas capacitações, como algo sobre-humano,
Então a gente vai observar como a ideia da religião influenciou esse nosso mundo atual, esse nosso mundo contemporâneo. Então, quais são as implicações do viés do sagrado e da religiosidade? Nós temos uma bibliografia, vou falar aos irmãos essa bibliografia, falar uma bibliografia básica acerca desse assunto. Nós temos uma obra de um pensador, um filósofo, Jean Delémaux, que ele escreve uma obra chamada As Grandes Religiões do Mundo. Então, Jean Delémaux escreve essa obra, um clássico para se compreender o viés religioso, a ideia da religião, a experiência do sagrado e como isso se processa no mundo em suas várias épocas, em seus vários momentos. Também tem uma obra de um escritor conhecido também no meio acadêmico brasileiro, que é Valdomiro Piazza. Ele escreve uma obra que é chamada Religiões da Humanidade. Então também é uma obra clássica nesse sentido. E tem um filósofo, também é importante apresentar essa obra, esse autor aos irmãos, que é um filósofo romeno do século passado, do século XX, chamado Mircea Eliade. Então esse filósofo, ele também deixou uma obra na análise desse viés religioso, da fenomenologia da religião, o fenômeno religioso, que é uma obra chamada O Sagrado e o Profano, a essência das religiões. Então ele deixou essa obra para que também pudéssemos mergulhar e compreender a visão científica nesse sentido acerca da ideia da religiosidade. Então nós estamos tendo apenas uma visão panorâmica de todo esse processo. Então a gente vai analisar. Graça e paz, amado Walter. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Estamos unidos em Cristo. Bom vê-lo novamente. Falei que nós estaremos em breve. Então, em breve, aí chegou o breve, que nós estamos unidos, juntos novamente, analisando, conversando, debatendo. Eu não vou chamar isso de uma aula, mas vou chamar isso de uma conversa. É só uma apresentação desse conteúdo que é novo, que nós chamamos essa disciplina de fenomenologia da religião, ou fenômeno religioso. Amém, irmãos? Bom, então a fenomenologia da religião, essa disciplina, ela vai tramitar entre algumas áreas do saber, entre algumas áreas do conhecimento humano. Então ela vai tramitar entre a filosofia, a história, a antropologia, a sociologia, a psicologia e a teologia. Então essa área do saber, chamada fenomenologia da religião, então ela vai circular junto com outras áreas do saber. Então ela não trabalha de forma autônoma, então é uma disciplina que não trabalha de forma independente. Então ela tem o auxílio na sua construção, no seu processo de desenvolvimento analítico. Então ela caminha junto, de mãos dadas com outras disciplinas, como eu citei aos irmãos, ou seja, filosofia, história, antropologia, psicologia, sociologia e teologia. Então ela tramita junto com essas disciplinas. Então, qual é o grande objetivo, qual é o grande fim dessa disciplina chamada fenomenologia da religião? Então ela vai tratar de analisar as manifestações religiosas dos variados grupos humanos e a partir dessas experiências observar as suas implicações na história, na cultura e no desenvolvimento da sociedade. Então é uma disciplina que nos ajuda a entender e a perceber como o homem ele tem essa
busca pela questão do sagrado. Nós sabemos que o homem decaído, o homem que se perdeu em relação à sua ligação com o Pai, com o Deus eterno, triuno, todo-poderoso, nós sabemos que o homem tem esse lapso, ele tem essa lacuna, ele tem essa necessidade de que venha a ser preenchida em seu espírito. Então, nós concebemos o homem como nos expõe o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele apresenta o homem tricotômico, né, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis diante de Deus. Então o apóstolo Paulo apresenta a concepção da construção, da edificação do ser humano em sua totalidade. Então nós compreendemos o homem enquanto um ser que tem três partes. Então esse homem, ele é corpo, esse homem é alma e esse homem é espírito. E quando o homem cai, naquele momento, naquela dispensação da inocência, quando nós temos aquele primeiro casal, os nossos pais terrenos, quando nós temos Adão, Eva, errando, falhando, caindo, saindo da rota de Deus, perdendo o alvo, quando eles pecam, o homem, ele cai em declínio, ele cai em desgraça, ele perde a graça, a glória, a presença de Deus, ele perde a essência. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3. No versículo 23, o apóstolo Paulo, ele nos escreve: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, ele perde a glória, ele perde a presença, ele perde o contato com Deus e fica um vazio nessa concepção do espírito, nessa concepção da parte mais importante da tricotomia humana. Então o homem ficou destituído da glória de Deus, o homem se perdeu, o homem cai, o homem entra em colapso, o homem decaído, o homem errante, se torna um errante na terra. Então, em virtude dessa questão, daí a necessidade do homem buscar, como o Paulo está colocando aqui, né? O Walter está colocando aqui para a gente, né? O religare, é justamente isso mesmo, Walter. Essa ideia do religare, ou seja, de reestabelecer o vínculo, né? De reestabelecer a liga, né? A questão de estar novamente conectado com a divindade, é justamente esse o cerne da ideia da religiosidade, da fenomenologia da religião. Então, a base para o nosso pensamento, para as nossas discussões, é justamente essa ideia da religião, ou seja, do religare, né, como é colocado no latim, dessa necessidade que o homem tem. Então o homem ficou destituído, vazio, em crise em relação à sua espiritualidade. Então o homem, desde então, os variados grupos humanos pós-dilúvio, esses grupos humanos que cresceram, se multiplicaram e se espalharam pelo globo terrestre, esses grupos humanos não tiveram em sua totalidade a revelação de Deus, a revelação que salva. Nós temos, por exemplo, o Salmo 19, os irmãos devem lembrar do Salmo 19,
ele está dividido em duas sessões. Graça e paz, irmã Josina Paulino. Seja bem-vinda, irmã. É um prazer novamente vê-la aí, saber que está tudo bem aí com os irmãos. Deus abençoe, irmã Josina. Então, o Salmo 19, os irmãos devem lembrar, ele é dividido em dois blocos. O Salmo 19, ele é dividido em duas sessões, basicamente. Então, nós temos os versículos de 1 a 6, abordando um aspecto, e nós temos os versículos de 7 a 14, abordando outro aspecto. Então, nós temos basicamente essa divisão do Salmo 19. E o Salmo 19, ele apresenta, numa visão panorâmica que a gente está aqui analisando, não exegética propriamente dito, mas o Salmo 19, ele apresenta, em suas duas sessões, a revelação de Deus. Então nós temos a revelação de Deus na natureza, dos versículos 1 ao 6, e dos versículos 7 ao 14, a revelação de Deus na palavra, na lei do Senhor. Então o que ocorre aqui? O homem, quando ele se multiplica e ocupa, se espalha pela terra, os grupos humanos, eles tinham uma revelação de Deus, só que uma revelação de Deus na natureza. E essa revelação de Deus na natureza, ela não é salvífica, ou seja, ela não produz salvação. O entendimento de Deus na natureza, ele não mostra, não consegue salvar. Então o Salmo 19, ele apresenta justamente essa questão. Primeiro, apresenta Deus na natureza, a excelência da criação, e a criação mostrando a criação, exaltando a criação, sendo um esplendor do que Deus é. Mas essa expressão do Salmo 19, Deus na natureza, não consegue promover a salvação humana. E aí a gente tem a segunda parte do Salmo 19, que é a questão ligada à revelação na palavra. Então é essa revelação na palavra que aponta para a salvação em Cristo Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, ele é a própria palavra, ele é o Logos de que fala João, o apóstolo João. Então essa é a revelação que salva, a revelação na palavra. A percepção de Deus na natureza, ela não consegue promover justamente essa ideia da salvação. E o homem olha para a natureza, os variados grupos humanos olham para a natureza, por exemplo, e essa natureza se mostra mais deslumbrante do que a questão, a percepção humana. Essa natureza, ela é linda, essa natureza, ela é maravilhosa, e ao mesmo tempo que essa natureza é maravilhosa, essa natureza é um poder que não está sob o domínio do homem. Então o homem concebe a natureza como algo acima dos seus poderes. Então por isso, por exemplo, que muitos dos grupos humanos, eles buscaram na natureza a sua divindade, a sua questão sobrenatural. Fizeram da natureza um ente poderoso e digno de ser adorado. A gente tem exemplos. Os incas adoravam o sol. Então o sol era uma divindade para os incas. Os egípcios também adoravam o sol. A gente tem o faraó como filho desse deus sol. E o deus sol, o Ra, na cultura egípcia, na religiosidade egípcia, Ra é o deus sol. E aí o que ocorre? O sol é um poder que está acima dos homens, está inalcançável, está nos céus. O homem não tem controle sobre o sol,
o sol é mais poderoso do que o homem. Então, como o homem tem aquela lacuna, porque ele foi destituído da glória de Deus com a queda, o homem tem aquele espaço vazio no seu espírito, então, de alguma forma, os grupos humanos buscaram preencher, buscaram colocar algo no lugar dessa lacuna, no lugar desse espaço que ficou vazio quando o homem caiu e ele não recebe a revelação de Deus, e Deus separou o povo judeu para trazer essa revelação, e o povo judeu falhou, o povo judeu andou errante também, e Deus levantou a igreja com essa missão de ser esse luzeiro em meio à terra em trevas. Então nós temos esse aspecto ligado à ideia da religiosidade. Então, vários povos, como os egípcios, adoravam o sol, os astecas adoravam o sol, os incas adoravam o sol, as nações indígenas aqui no território brasileiro adoravam o sol, os apaches, os siouxes, os cherokee na América do Norte adoravam o sol, os povos esquimós adoravam o sol, os celtas adoravam o sol no território europeu. Enfim, o sol é uma divindade adorada quase que universalmente. A gente tem no Extremo Oriente o sol sendo adorado, venerado também. Então a gente tem esse ente chamado Sol, como ele é poderoso, como ele está nos céus, como ele é inalcançável, como ele é inabalável, como ele alcança todos os homens. Então ele é tido como algo sobrenatural por alguns grupos humanos. Então o Sol preenche, de alguma forma, aquela lacuna, aquele vazio que os grupos humanos perderam, que o homem perdeu quando ele pecou diante de Deus, quando eles foram, de alguma forma, errantes em relação à determinação do que Deus provocou. Então o homem peca, e a partir desse processo do homem pecar, abre-se uma lacuna, uma brecha, e o homem busca preencher essa brecha com alguma coisa. Então a gente, por exemplo, tem, como Deus é excelso, como Deus é maravilhoso, tremendo, a gente tem a narrativa do Gênesis, que ela mostra a narrativa inicial da criação, no momento de crise daquela criação, a gente não sabe o que aconteceu, mas algo aconteceu. Deus cria a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí acontece alguma coisa que fez a terra ficar sem forma e vazia. Então, algo aconteceu, algum tipo de intervenção ocorre que transtorna o processo criativo de Deus. E aí Deus diz: haja luz. E houve luz. Então nós temos algo maravilhoso, a luz. Sendo que, para desmistificar e quebrar a crença errônea politeísta dos povos da antiguidade, que acreditavam que o sol era uma divindade, Deus ele cria os luminares apenas no quarto dia. Então apenas no quarto dia tem luz na terra, luz de forma natural. Mas, naquele momento de recriação de Deus, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, a luz de Deus, a luz divina, a luz sobrenatural, a luz que não é terrena, ela surge, ela existe antes mesmo da luz natural. Então isso mostra como Deus é maior do que as divindades, do que o sol, a lua ou as estrelas que eram objeto de culto de alguns dos variados grupos humanos da antiguidade. Então, só para a gente perceber
a grandeza da criação de Deus, a magnitude da criação de Deus. Então é disso, amados irmãos, que trata essa disciplina chamada fenomenologia da religião. E o termo fenômeno, né, é um termo interessante para a gente começar a caminhar nessa disciplina, nesse saber. A palavra fenômeno, ela é de origem grega. E essa palavra fenômeno, ela significa aquilo que é visível, aquilo que aparece, aquilo que se mostra. Então, isso que é fenômeno. Então, a ideia da fenomenologia é o estudo daquilo que aparece, o estudo daquilo que se vê, o estudo daquilo que se mostra, o estudo daquilo que aparece. Então, a partir dessa etimologia é que a gente começa a caminhar para tentar compreender essa disciplina, seu objeto de estudo, sua metodologia. Então a gente começa partindo desse princípio. Então, fenomenologia, a partir da palavra grega fenômeno, e é o estudo, a análise daquilo que aparece, daquilo que se mostra. Então, a gente tem essa ideia, tá? Esse termo vai muito além simplesmente dessa questão etimológica. Então, a gente tem uma tentativa de compreender, irmãos, essa experiência humana, seja ela psicológica, sociológica, cultural e religiosa. Então, a partir dessas questões, a gente vai tentar compreender um pouco dessa disciplina chamada fenomenologia da religião. Então, a fenomenologia da religião, ela vai analisar algo ligado ao desenvolvimento da linguística, que está diretamente relacionada à língua e às suas variações linguísticas, expressões. A gente vai estudar um pouco de antropologia, que está ligado ao processo da construção da cultura, e a religião propriamente dita no âmbito dessa questão chamada fenomenologia. Então nós vamos caminhando devagar, claro, aos poucos, é uma questão, uma disciplina que talvez alguns não tenham visto ainda. Então a gente vai caminhando nessa nossa abordagem panorâmica desse assunto. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é a questão antropológica desse aspecto da fenomenologia. Bom, quando a gente fala de uma abordagem antropológica, a gente está falando de produção cultural, a gente está falando de cultura. A antropologia é uma ciência social, é uma das ramificações das ciências sociais, e o seu nome ajuda a entender um pouco do que se trata. Então, antropologia, logia é um termo que talvez seja mais comum aos irmãos. Logia vem do termo grego logos, significa palavra, discurso, estudo, análise. E antropos, daí antropologia, antropos é um termo grego também, que significa homem. Porém, significa homem enquanto ser humano, ou seja, antropos significa espécie humana. Então, partindo desse princípio, a gente tem antropologia, ou seja, o estudo dos seres humanos, só que não é um estudo do homem enquanto um ser biológico. Quem trata disso, do homem como um ser biológico, é a biologia, é a fisiologia, que vai tentar compreender o homem em sua concepção biológica, com o funcionamento do corpo humano. A antropologia não trabalha nesse viés.
a antropologia trabalha buscando compreender o homem e a natureza de sua produção cultural. Então é o homem que produz cultura, o homem que constrói habitações, o homem que constrói ferramentas, armamentos, vestes, e como ele se relaciona com esses itens, com esses bens. É o homem que cria poesia, que desenha, é o homem que faz arte, é o homem que cria cantigas. Então, esse é o universo de análise da antropologia. Então a gente compreende da seguinte maneira: a cultura é um sistema de símbolos. Então esses símbolos, eles dão sentido às percepções e às práticas humanas. Então a gente costuma falar assim, que cultura é uma resposta humana aos problemas do cotidiano. Vou exemplificar. Nós temos um problema, todo ser humano tem um problema. Qual é o problema? Dormir. Não que dormir seja um problema, mas a gente dorme. Todo ser humano tem que dormir. Dormir não é o problema. O problema é como vai se organizar o momento de dormir. Onde vai dormir? Como dormir? Então esse que é o problema. E alguns grupos humanos, por exemplo, inventaram algo para tornar esse período do descanso, esse período do sono, de se fortalecer, recarregar as baterias, descansar. Alguns grupos humanos inventaram meios que tornam o sono confortável e revigorante. Por exemplo, alguns grupos humanos inventaram a esteira. Para que o homem não dormisse diretamente no solo e acordasse com dor aqui, dor ali, tivesse um sono inquieto e não revigorante, então alguns grupos humanos inventaram a esteira para dormir. Outros grupos humanos inventaram tecidos e dormir em cima de tecidos. Outros grupos humanos pegaram o tecido, pegaram a esteira, juntaram, colocaram mais alguma coisa, como faia, alfafa, enfim. E aí surge o protocolchão, ou seja, surgiu o tataravô do colchão. E aí outros grupos humanos inventaram a cama e alguns grupos humanos inventaram a rede. Então vejam, irmãos, dormir, todo ser humano dorme. Então dormir não é um aspecto cultural, dormir é um aspecto fisiológico. Todo mundo dorme, biológico. A questão de como dormir, aí sim, entra no campo da cultura. Como se dorme, entra no campo da antropologia. E aí é que a gente começa a nossa caminhada. A gente começa essa jornada falando dessa questão ligada à cultura. Então a cultura, ela desenvolve saberes, é passado de geração em geração, e só o homem produz cultura. Só a espécie humana produz cultura. Porque a cultura é esse acúmulo de saberes que os grupos humanos vão passando, vão adquirindo, vão passando de geração em geração, ele é transmitido aos seus descendentes. Então a cultura é transmitida aos seus descendentes não pela questão sanguínea, né, não pela... Armando, graças a paz, meu irmão. Bom saber que você está aí conosco. Tá? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então a cultura, ela não é transmitida pela questão sanguínea. A cultura não é transmitida pela questão genética. Vejam, irmãos, uma pessoa pode nascer em um lugar e não ter a cultura daquele lugar, porque ela pode, enquanto criança, ser retirada daquele espaço
ser levado para outro espaço e ela vai adquirir a cultura daquele lugar o qual ela está inserida. Há uns tempos atrás, talvez há uns 8, 10 anos atrás, ocorreu uma Olimpíada de Inverno. Dessas que tem aqueles jogos que tem esqui, que tem snowboard, e tinha uma prova que era a prova de patinação artística no gelo. E tinha um rapaz competindo pela Suíça. Só que você olhava para o rapaz, você não falava que ele era suíço, apenas pelo estereótipo você não conseguia identificá-lo como suíço, porque era um rapaz moreno, não era alto, era baixinho, mais forte, a cabeça com um formato não comum para um suíço, o cabelo também. Enfim, os traços étnicos não condiziam com a bandeira a qual ele defendia. E aí a repórter foi conversar com ele, conversou, fez a entrevista com ele e perguntou se ele era naturalizado. E ele disse sim, ele era naturalizado suíço. A nacionalidade dele, ele tinha nascido no Brasil. Então aquele rapaz era brasileiro, aquele rapaz era cearense, então ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas com menos de 2 anos de idade, ele foi adotado por um casal de europeus, um casal de suíços, e levaram ele para a Suíça. E aí a repórter perguntou: o que você conhece do Ceará, da cultura, do local? Ele falou que não conhecia nada. Inclusive, ele não falava português. Ele só falava inglês, francês. Então ele não falava português. Então a gente observa que o local de nascimento não necessariamente forma a cultura de uma pessoa. Então ela pode nascer num lugar, porém ela pode adquirir a cultura de um outro lugar. Então isso a antropologia nos explica, nos expõe. Então essa questão antropológica, essa questão da cultura, ela muito depende das interações o qual os seres humanos são ofertados, qual os seres humanos são colocados diante dessas interações. Então a gente tem esse processo em que o desenvolvimento da cultura é que vai começar a nossa caminhada em relação à fenomenologia da religião, tá? E a cultura ela é comum a todos os povos. Então todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares, desenvolveram cultura. E a gente analisa a cultura também não como cultura superior, tem cultura avançada e tem cultura atrasada. Tem cultura tecnológica e tem cultura primitiva. Não. De acordo com os parâmetros da antropologia, não se mensura cultura. Não se fala que uma cultura é mais importante do que a outra cultura. Cultura é cultura e cada povo tem uma resposta para dar diante das questões e dos enfrentamentos do cotidiano. Então isso é cultura. Cultura é algo inerente a um povo, inerente a um grupo. E um aspecto comum da cultura de todos os povos é justamente a ideia da religião. Então a gente entende que a religião também é cultura. A religião também faz parte desse viés, desse leque, desse mosaico chamado cultura. Então a religião, ela é a cultura enquanto tentativa de significar alguma coisa ou de responder a algumas perguntas sobre a existência humana, sobre o sentido da vida. Então a cultura e a religião, nesse caso, ela é fruto da história, da experiência dos povos e pertence a eles como um elemento mais significativo. Tá? Então isso é importante a gente observar,
a gente ver e entender que a cultura é um aspecto inerente a todos os indivíduos. Todos nós somos influenciados pelo meio qual nós vivenciamos. Então a cultura está ligado às nossas práticas do cotidiano. Um exemplo clássico da questão cultural é em relação à comida. Então ocorre que todos os indivíduos, todo mundo, todo ser humano sente fome. Então a fome, a vontade de comer e saciar e alimentar o seu corpo e ter energia, a fome é um aspecto fisiológico. A fome é um aspecto biológico, ou seja, todo indivíduo, todo ser humano sente fome. A questão é como enfrentar o problema da fome. Aí a gente entra no aspecto da cultura. Aí a gente entra no aspecto antropológico dessa questão chamada fome. Então a fome é uma questão biológica, fisiológica, mas como nós enfrentamos a fome, como nós matamos a nossa fome, como nós nos saciamos, aí já é uma questão cultural, antropológica. Por exemplo, na China é comum comer cachorro. Então as pessoas comem cães e se alimentam de cães. Normal lá. Aqui já causa ojeriza. Aqui nós não temos esse costume. Comer cachorro para nós é algo absurdo. É algo que o nosso estômago, os nossos olhos, o nosso nariz vai rejeitar. Ninguém vai comer um filé de cachorro. Por quê? A nossa cultura não é adaptada a esse tipo de alimentação. Nós rejeitamos comer cachorro. Cachorro para nós não é comida, mas os chineses comem cachorro. Então veja como a questão cultural ela é diversificada. Nós aqui comemos carne bovina. Nós fazemos churrasco com carne bovina. É comum nós comermos uma alcatra, é comum nós comermos uma costela, uma picanha, um filé mignon, um chã, patinho. É comum. Mas na Índia não se come carne bovina. E por que não se come carne bovina na Índia? É isso mesmo, essa questão religiosa é assim, né? Essa questão cultural, melhor dizendo, em relação à comida. É assim. E eles comem coisas piores lá na China. Comem na China tem a seguinte ideia: o que se mexe, se come. Então, se o negócio se mexe, é vivo, se mexe, está apto para comer. Então, eles têm essa mentalidade. Em virtude dos grandes períodos de escassez, né, de falta de alimentação, então eles desenvolveram essa cultura de comer qualquer coisa, né, a sobrevivência a qualquer preço. Então ocorre que na Índia não se come boi, não se come carne bovina. E por que não se come carne bovina? Por causa de uma questão cultural, mas aí ligada à religião. Então, na Índia, não se come carne bovina, porque na Índia o boi tem um viés de ser algo sagrado. Então, veja a influência religiosa na dieta, na alimentação de uma população. Então, a gente pode observar que a religião ela influencia a vida das pessoas, ela influencia a alimentação, ela influencia a forma de se vestir, ela influencia no trato com o outro, ela influencia nas vestes. Então vejam como a gênese religiosa, ela de alguma forma interfere na vida cotidiana dos indivíduos. Então a fenomenologia da religião, ela vai trabalhar esse viés. Então, enquanto um sistema simbólico, né, e que dá sentido às coisas e às ações humanas, né, a religião ela influencia determinados comportamentos, como nós vimos aqui. Ou seja,
em virtude da questão religiosa, não se come carne bovina na Índia. Então, a religião influenciando a vida cotidiana, a prática alimentar, a dieta das pessoas na Índia. Tá? E a partir disso, a religião propõe algumas normas. Então, a religião, ela colabora na questão do estilo de vida. A religião, né, a gênese religiosa, ela colabora no sentido da identidade cultural. Então, a religião, ela cria papéis. Por exemplo, a religião, ela determina em vários sentidos, e quando eu digo religião, eu estou falando daquele grande leque que são as variadas religiões que existem no nosso mundo contemporâneo, irmãos. Então, a religião de uma forma global, religiosidade, tá? Não vamos fechar uma matriz religiosa inicialmente agora. Então, a religião, ela, de certa forma, ela cria papéis. Como assim? Ela determina, em algumas matrizes religiosas, determina um papel do homem e papel da mulher, papel do jovem e papel do ancião. Então, a religião, ela cria papéis, a religião, ela determina comportamentos, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, o que é agradável, o que é desagradável, o que é legal, o que é ilegal. Então a religião, ela determina, de certa forma, o comportamento dos indivíduos. A religião também, ela estipula valores. O que é aprazível no meio social, o que é detestável no meio social, quais são as boas práticas, os bons costumes, aquilo que é negado. Então a religião, ela, de certa forma, ela padroniza, ela cria valores. A religião legitima poderes. Então a religião, em alguns lugares, no mundo atual, nós temos governos chamados teocráticos. Bom, o que é isso? Teo é uma partícula grega para falar acerca da divindade. Então é Theos. Theos aponta para a divindade, aquilo que é divino, aquilo que é sobrenatural, ou o termo Deus, é Theos no grego. Né? Nós, por exemplo, estudamos teologia, vem desse termo. Nós temos, então, no mundo atual, governos teocráticos, ou seja, Theo é Deus, é divindade, e crático vem de kratos, um termo grego que significa poder, mas não poder de destruição, de quebrar alguma coisa, mas é poder de comando, é poder de administração, kratos. Então veja, nós temos no mundo hoje governos com esse viés teocrático. Por exemplo, os países muçulmanos, os países que são caracterizados pela religião muçulmana, eles são oficialmente muçulmanos. Então, está ligada às duas coisas, olha, religião e Estado estão unidos, tá? Então, esses governos teocráticos, o que isso implica? Que a base para o desenvolvimento político, para a prática política, ela está diretamente ligada à religião, ao ensino religioso ou ao livro sagrado. Então, no caso dos países muçulmanos, o Irã, por exemplo, o Irã é uma república teocrática, uma república islâmica, ou seja, a base para se fazer política e administrar o Estado tem fundamento no livro sagrado do Islã, que é chamado Corão ou Alcorão. Tá? Então é só para a gente observar como a religião legitima poderes. No passado europeu, no período medieval e também na Idade Moderna, durante a Idade Moderna,
na Europa Ocidental, o que ocorria? A religião legitimava poderes. Como assim? Quem coroavam os reis eram os papas. Então, quando um rei ia ser coroado, vinha o papa carregando a coroa, o rei se ajoelhava diante do papa e o papa colocava a coroa na cabeça do rei. Então, a religião, ela legitima poderes. É como se aquele poder fosse um poder divinizado. Deus escolhendo aquele governante, aquele rei. Então esse é o simbolismo. Então a religião, ela legitima poderes. A religião, ela influencia, por exemplo, também na produção artística. A arte da Idade Média estava totalmente ligada à ideia da religiosidade, do cristianismo. Então, o que se pintava, o que se desenhava na arte medieval era Deus, anjos, os apóstolos, o Senhor Jesus, era isso que se pintava, o céu, o inferno. Então, a arte medieval, principalmente, então ela estava diretamente ligada à questão da religiosidade. Então, a religião, enquanto manifestação cultural, irmãos, ela é de extrema importância. E vejam, a religião, das variadas manifestações culturais dos grupos humanos, a religião é a mais antiga das manifestações culturais humanas. Vejam, antes do homem desenvolver a escrita, lá estava a religião. Antes do homem conceber a ideia de organização política, ou seja, o Estado, lá estava a religião. Graça e paz, Robson. Seja bem-vindo também, meu amigo. Deus te abençoe, tá? É um prazer estar de novo aqui junto do irmão. Bem, Deus abençoe a todos, tá? Então, antes da organização política dos grupos humanos, antes de surgir o Estado, a religião já existia. Antes dos homens se organizarem em grupos sociais, em classes sociais, em estamentos, antes da propriedade privada, irmãos, já existia a religião. Então a crença, a fé, a religião, ela é um fenômeno anterior à escrita, anterior ao Estado, anterior à organização das classes sociais, da estratificação social, e é um fenômeno universal. Então a religião, amém, Deus abençoe, irmão Robson. Então a religião é um fenômeno que se desenvolveu no mundo como um todo. Então, em várias partes do mundo, como eu já citei aqui aos irmãos, havia um aspecto de manifestação religiosa. Então, os variados grupos humanos que se espalharam pós-dilúvio pela face da Terra, esses grupos humanos, de alguma forma, buscaram preencher aquele vazio naquilo que nós falamos no início da aula, aquele vazio no âmbito da tricotomia humana. Então eles buscaram, de alguma forma, preencher, seja com a representação de animais, seja com a representação de utensílios, como pedras, como cristais, como árvores, objetos de madeira, objetos de metal, seja colocando o sol como uma divindade, seja colocando a água como a divindade. Então, os homens, em virtude da necessidade da água,
né? A gente pega o exemplo do Egito. O Egito tinha a sua fertilidade diretamente ligada ao rio Nilo. Então, o Egito era um lugar escasso de chuva, quase não chove. E as chuvas, se ocorrerem, se as chuvas ocorrerem, elas não são suficientes para promover a fertilização do solo. Então, a fertilidade da produção agrícola daquelas populações em torno do Rio Nilo estavam diretamente ligadas ao rio, ou seja, as cheias do Nilo é que favoreciam a produção agrícola. Então, o que aqueles homens perceberam? Se não tivesse o Nilo, não teria produtividade, não teria alimento e não teria água para a sobrevivência, tanto do homem quanto do gado e quanto da produção agrícola. Então eles colocaram o rio Nilo num patamar de divindade, de uma entidade. Então o Nilo era uma entidade para as populações do Egito antigo. Então o homem preencheu com alguma coisa ou com algumas coisas, visto que a maioria dos povos, para falar todos, mas quase todos os povos da antiguidade, desenvolveram um viés religioso politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. Então, várias divindades, várias entidades eram cultuadas pelos povos da antiguidade. Então, tinha deuses para a fertilidade, deuses para o matrimônio, deuses para cuidar do gado, deuses para promover o desenvolvimento comercial, deuses para a guerra, enfim. Havia divindades para cada aspecto da vida humana. Então nós temos o mundo apresentando em estágios diferentes, momentos diferentes, épocas, né, diferentes, lugares diferentes, mas há algo em comum aos povos do mundo. Mesmo em tempos diferentes, lugares diferentes, há algo em comum, que é a ideia da religião, a gênese, ou seja, o surgimento da religiosidade, a ideia do sagrado. Então, isso ocorreu no mundo como um fenômeno universal, ou seja, nós temos os nativos indígenas aqui no território brasileiro, na América do Sul, tinha desenvolvimento religioso, tinha um aspecto ligado ao sagrado. Os incas aqui na América do Sul tinha uma ligação com o sagrado. Os astecas na América Central e do Norte também tinha um viés ligado ao sagrado. Os siouxes, os apaches, os cherokees na América do Norte, os esquimós na América do Norte também tinha um viés ligado ao sagrado. Os esquimós da Groenlândia também tinham um viés ligado ao sagrado. Os celtas, os anglos, os saxões na Europa também tinham aspecto ligado ao sagrado. Os gregos, os romanos, os sírios, os assírios, os hindus, os árabes, os mongóis, os povos da região da Oceania, da Papua Nova Guiné. E vejam, irmãos, no Japão, no Extremo Oriente, na China, na África setentrional, que é o norte, na África subsaariana, ou África meridional, que é o sul, nós temos uma diversidade de manifestações religiosas, de expressões da sacralidade, né, do sagrado, ou seja, a fenomenologia religiosa, ela é um aspecto universal.
povos que nunca se viram, povos que não tiveram contato uns com os outros na antiguidade, povos que se manteram isolados até o século XIX, tinham manifestações religiosas. Então nós temos um mosaico, né, um leque de manifestações de religião no nosso mundo, em todas as épocas, em todas as fases. Ou seja, nós não podemos, irmãos, dissociar a ideia do sagrado, né, da religião, do religare, como um aspecto inerente a um ou outro povo. A religião é um fenômeno universal. E hoje, como se configura, né, a construção desse mundo da religiosidade nos dias atuais? Então, vou citar para os irmãos algumas das maiores religiões do mundo hoje. Então, hoje nós temos uma diversidade religiosa, mas algumas religiões se destacam num processo de expansão, número de fiéis, enfim, de influência na prática cultural de povos diversificados, enfim, espalhados pelo mundo. Então nós temos algumas particularidades, algumas religiões que são importantes pontuar para os irmãos. Eu vou falando na ordem de importância, na ordem de importância em número de adeptos, também, irmãos? Então vou falar algumas dessas religiões que predominam no mundo contemporâneo. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, a que tem o maior número de adeptos. Mas o cristianismo, nós temos que dividi-lo, né? O cristianismo, ele não tem apenas uma bandeira. O cristianismo, ele tem subdivisões. E o mundo hoje, o cristianismo, ele está basicamente fragmentado em três extensões. Então nós temos três braços do cristianismo hoje. Então nós temos o cristianismo católico, que segundo os dados da ONU ainda são os maiores, né? Então temos uma porcentagem aqui, são números aproximados, tá, irmão? Vou falar só para os irmãos terem uma breve noção. Tá? Então nós temos aproximadamente no mundo 14% de católicos. São aproximadamente 13% de protestantes. E protestantes em suas várias ramificações e denominações. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse cálculo que eu estou falando aos irmãos, entre os protestantes estão colocados, né, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, os Mormons, né, que eles têm uma revelação particular, mas eles estão colocados, para título de dados, nesse sentido, eles estão colocados junto do protestantismo. Tá? Então é só para a gente observar e ter uma separação, ter uma noção nesse sentido. Tá? Então, católicos, 14%, protestantes, 13%, e ortodoxos, que são 11%. Os ortodoxos, os cristãos ortodoxos, eles pertencem à Igreja Ortodoxa Grega. Essa igreja, ela surge no século XI, oficialmente. Né? Então nós temos no século XI, na metade do século XI, nós temos um problema. O que ocorre? Até esse momento, oficialmente, existia apenas a Igreja Católica, até o século XI. Mas a Igreja Católica dominando a Europa, aquele mundo que era romano. Já no século XI não temos o Império Romano, mas os povos germanos que ocuparam a Europa Ocidental, eles acabaram, de certa forma, absorvendo um processo de assimilação cultural, absorvendo o catolicismo. Então, na Europa, nós temos, pós-Roma, nós temos um domínio católico. O que ocorre é que no mundo oriental havia essa igreja católica,
Só que essa Igreja Católica, quando eu digo mundo oriental, eu estou falando do Oriente Próximo, tá, irmãos? O antigo Oriente Próximo, que é a região da Palestina, Ásia Menor e Europa Oriental. Estou falando dessa área, não o Extremo Oriente. Então, nesse sentido, irmãos, na Europa Oriental, havia a Igreja Católica, só que essa Igreja Católica que se desenvolveu no Oriente, ela foi ganhando contornos da cultura local. Então, enquanto o catolicismo europeu usava o latim como língua oficial da Igreja, a língua divina, vamos falar assim, a Igreja do Oriente, a Igreja, vamos chamar assim, católica do Oriente, ela usava a língua grega. Então, veja, nós temos uma diferença no sentido da liturgia. Então, a liturgia católica europeia era latim e a liturgia oriental era grega. O líder da igreja era o Papa, mas o líder no Oriente era chamado de o Patriarca de Constantinopla. E para tentar centralizar e equalizar essas questões, a Igreja Católica tentou implantar, forçar um processo de assimilação cultural nessa Igreja do Oriente. Então a Igreja Católica tentou unificar o processo, mas as igrejas orientais não aceitaram. E aí rolou um processo, uma crise. E aí essa crise, ela é chamada na história de Cisma do Oriente. Ela ocorreu no ano 1054. Então, no ano 1054, a Cisma do Oriente se desenvolveu e houve um racha. Então, essa é a primeira cisão da cristandade. Ou seja, a partir de 1054, nós temos duas igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana, com capital em Roma, liderada pelo Papa. E no Oriente nós vamos ter a Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, sede em Constantinopla e liderada pelo Patriarca de Constantinopla. Então é nesse processo, nesse sentido, que surgiu essa outra igreja. Tá? E aí a gente está chamando eles aqui de ortodoxos, ou seja, cristãos ortodoxos. Então ficou assim o cristianismo, né? A cristandade. 14% de católicos, 13% de protestantes e 11% de ortodoxos. Então, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo quando colocado o cristianismo como um todo, né? As matrizes religiosas que professam a Cristo como Senhor em suas várias subdivisões e ramificações. Então, o cristianismo, né, com 14, com 13, dá 27, com 11 dá 38. Então, 38% do mundo é cristão, segundo esses dados da ONU. Aí a segunda maior religião do mundo é o Islã. Então, o islamismo, ele tem hoje no mundo aproximadamente 27% de adeptos. Então, nós temos o cristianismo com 38%, o Islã com 27%, e depois do Islã, nós temos o hinduísmo. O hinduísmo com 19%. Vejam, o hinduísmo, irmãos, ele se resume à região da Índia, da Caxemira. Ele se resume àquela pequena área do Sudeste Asiático. Só que tem 19% da população mundial aderindo à religião hindu. O que ocorre é o seguinte, é que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China. A Índia tem hoje aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Então, é um número surreal, monstruoso. Então, por isso que apenas aquela região, aquela pequena área no Sudeste Asiático, ela tem a terceira maior religião do mundo, com 19% da população dessa área
aderindo ao hinduísmo. Depois do hinduísmo, nós temos o budismo. Então, o budismo também é uma área de grande densidade demográfica, ou seja, o budismo também é uma área que tem bastante população na região do sudeste asiático, pega a China, pega Tailândia, enfim, aquela área também. Temos aproximadamente 9% da população mundial. Depois nós temos uma religião que a gente vai chamar de Shintoísmo, que tem principalmente no Japão. Então, Japão e parte da Coreia do Sul. Então, também tem o Shintoísmo, que é uma religião oriental, né, de cunho japonês principalmente. Então, o Shintoísmo tem aproximadamente 4%. E nesse nosso ranking, né, a última religião é o judaísmo, com aproximadamente 3% da população mundial. Lembrando que o judaísmo não tem apenas em Israel, irmãos. A gente precisa lembrar que os judeus estão espalhados pelo mundo. O judeu está na América, o judeu está na Europa, o judeu está no norte da África, tem judeu na África do Sul, judeu na Oceania, tá? Então os judeus estão espalhados pelo mundo, tá? Então por isso que nós vamos ter 3% da população mundial vivendo a matriz religiosa do judaísmo. Então esse basicamente, irmãos, é o quadro do desenvolvimento da religiosidade no mundo contemporâneo. Então nós temos esse processo de desenvolvimento da religiosidade. Amém, irmãos? Então hoje nós falamos apenas questões panorâmicas para que os irmãos possam ter um breve entendimento acerca do que é a fenomenologia da religião ou o fenômeno religioso. Tá? Então é uma disciplina que a gente analisa, estuda, para poder compreender como se processa essa ideia do sagrado, essa ideia da religiosidade, como os grupos humanos buscaram essa forma de interação. Então a gente entende que a cultura ela rege, né, muito do comportamento dos homens, dos grupos humanos, e a religiosidade é uma expressão da cultura. Então a gente hoje trabalhou um pouco essa dinâmica da fenomenologia da religião ligado mais à questão antropológica, né, ou seja, à questão cultural, para que a gente possa ter uma percepção do que se analisa, do que se estuda, do que é essa disciplina que se dá nos cursos de bacharel em teologia. Então, espero que os irmãos tenham aí, pelo menos, interagido com esse conteúdo, despertar o senso crítico nos irmãos para que possam buscar, conhecer, se alinhar para poder pregar o Evangelho. Então, é importante nós conhecermos um pouco da cosmovisão desse mundo para que a gente possa pisar num solo mais firme, mais rígido, quando a gente for anunciar o ano aceitável do Senhor, quando a gente for anunciar o Evangelho. Eu me lembro, perdão, eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele vai pregar em Atenas. Nós temos isso no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. O apóstolo Paulo ele vai pregar em Atenas. O apóstolo Paulo prega em Atenas e ele prega acerca do... Ele pergunta, né, em Atos 17, ele vê altares para várias divindades, né? Então ele está no Areópago, ele está no lugar das discussões, ele está no lugar em que os filósofos usavam da sua retórica,
retórica, da sua oratória. Então ele está naquele espaço em que os gregos disputavam, arguíam acerca de suas percepções e tentavam um convencer os outros. Né? Nesse texto de Atos 17, o apóstolo Paulo ele é até confrontado por algumas escolas filosóficas, pelo menos duas delas. Duas são citadas no livro de Atos Apóstolos, nesse capítulo 17. Então são citados os epicureus e os estoicos. São duas escolas helenísticas de filosofia que surgem a partir do século 4 e 3 antes de Cristo lá na Grécia Antiga. Então o apóstolo Paulo ele se mostra um conhecedor, irmãos, da cosmovisão de mundo. Então ele vê ali naquele Areópago, ele vê santuários, ele vê altares, e aí ele se depara no versículo 23, é lindo esse texto, ele se depara, ele diz assim no versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que mensagem maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo, ele conhecedor da cosmovisão de mundo, ele aproveita esse gancho cultural, esse gancho antropológico, né, dessa visão da religiosidade dos atenienses, e ele se depara com aqueles santuários, aquelas várias divindades, ele se depara com vários altares e ele para naquele altar, que os atenienses eles tinham uma preocupação, que era não desonrar nenhum dos deuses. Eles queriam estar bem com todos os deuses. E honrando um não significava que desonravam outro. Então a visão ateniense de religião, a religiosidade ateniense, permitia que se venerasse, se adorasse diversas divindades, e isso não causaria problema para uma divindade ou para outra, você está honrando, mas tinha que honrar todos. Então a religiosidade ateniense circulava nessa pauta. E o apóstolo Paulo aproveita o gancho dessa cultura, ele aproveita essa ideia religiosa, ele aproveita essa questão, não tinha isso na época, mas hoje nós chamamos de fenomenologia da religião, ele se aproveita, ele usa desse artifício para poder apregoar o verdadeiro Deus, para poder apregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja como foi importante na vida desse servo de Deus, o maior plantador de igrejas, um homem do quilate do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, esse homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, o apóstolo Paulo escreveu 13 deles. Então veja, esse homem, ele conhecia de cultura. Esse homem conhecia do universo grego, o qual ele estava inserido em Atenas, e ele conhecia o aspecto cultural e se aproveitou daquele aspecto, pegou o gancho para poder anunciar a palavra de Deus. Então é importante para nós, enquanto homens e mulheres de Deus, termos uma cosmovisão, entendermos como funciona esse mundo, entendermos como esse mundo tem as suas manifestações culturais, como esse mundo produz cultura, para que a gente possa aproveitar os ganchos, aproveitar as possibilidades para podermos também pregar o Cristo ressurreto. Então é importante nós sabermos, nós podermos conhecer essas questões ligadas à cosmovisão de mundo e à fenomenologia da religião, dessa questão antropológica e cultural. Então é importante, amados irmãos. Então nós vamos
encerrar por aqui, já são 9 horas. Espero que possa ter sido de grande valia essa nossa experiência, essa nossa breve exposição, essa visão panorâmica acerca dessa disciplina chamada fenomenologia da religião ou fenômeno religioso. Amém, irmãos? Deixa eu ver a Márcia aqui. Professor, o sagrado e o profano se diferenciam em função da cultura religiosa de cada sociedade, porque é tão difícil entendermos e aceitarmos a cultura do outro. É fato, essa ideia do sagrado e do profano está diretamente ligada a essa disciplina. E aí se explica essa questão do sagrado e do profano. O que ocorre é que geralmente nós somos ufanistas. O que é isso? Nós temos um orgulho exacerbado. E aí a gente não consegue abrir a guarda para tentar compreender o outro, para tentar compreender como que o outro pensa, como que o outro funciona, como que o outro tem a sua religiosidade. E nós somos, como diz Mateus, capítulo 5, no versículo 9, nós somos pacificadores, ou seja, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão filhos de Deus. Ou seja, enquanto pacificador, eu tenho que tentar promover a paz, tentar promover o desenvolvimento de uma relação amistosa com o outro, ainda que ele não seja alinhado com aquilo que eu penso, com a fé que eu professo. Mas a gente não pode chegar de sola, nós temos que ir plantando devagar para que possamos verdadeiramente apresentar o ano aceitável do Senhor, apresentar a palavra e aproveitar a oportunidade. Então nós somos ufanistas, nós temos um orgulho exagerado e entendemos que o que é nosso é muito maior, melhor do que o que é do outro. E nós temos que olhar para o outro com um olhar desprendido de nós mesmos. Então é por isso que é difícil a gente se relacionar assim dessa forma. Nós precisamos nos despir. Essa que é a verdade. A gente precisa se despir para poder alcançar o outro, né? Então, se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente vai trabalhar a ideia do sagrado e do profano, né? Por que que algumas coisas são tidas como sagrada e por que que o profano é simplesmente algo que se não está relacionado à ideia da sacralidade ou é especial de alguma maneira. Então a gente, em uma outra oportunidade, pode trabalhar de uma forma um pouco melhor, mais aprofundada, essa ideia do sagrado e do profano. Tudo bem, Márcia? Bom, então Deus te abençoe. Irmã Josina, Deus te abençoe. Que Deus possa guardar vocês, tá? Que Deus possa continuar dando força para que vocês possam continuar a trilhar essa senda maravilhosa, que é buscar conhecer mais e mais e mais os aspectos relacionados ao reino de Deus, né? Buscar conhecer a sua palavra, tentar desenvolver teologia. Amém? Meu mestre, rabino, né, pastor João, sabe que eu te amo, meu amigo. Um abraço, um beijo no coração. Te amo, estou com saudade do Senhor. Ok? Irmão Walter, decano. Deixa eu ver aqui, esse despir-se de conceitos é a base do missionário sério. É por aí mesmo. Você que é um cátedra em missiologia, sabe disso, é por aí mesmo. Deus abençoe. Amém, Walter, pastor João, irmã Josina, irmã Márcia. Deixa eu falar aqui um por um para não... né, irmão Josué, deixa eu ver mais quem, irmã Amanda, o Robson, deixa eu ver mais quem aqui, tem mais gente aqui, né, o Armando também. Então Deus abençoe vocês, amados irmãos, até uma próxima oportunidade, se assim o Eterno nos permitir, nos conduzir, paz perfeita vos seja multiplicada, amados irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus.